Boa noite, famílias. Vamos seguir a nossa proposta de compartilhar conteúdo. Atualmente a gente está aí numa fase de compartilhamento sobre comportamento e criação de filhos. Na semana passada a gente fez 2 vídeos, né, falando sobre a criação de filho único e quando tem irmãos, como prevenir, como evitar a rivalidade e o ciúme entre irmãos. Ao longo da semana a gente compartilhou story, directs, mensagens e foi nítido a dúvida, a angústia dos pais sobre como lidar com a teimosia, a desobediência, o manejo das regras e, enfim, esse universo das emoções das crianças que tanto angustiam essas famílias nesses momentos. Ainda mais que vivemos um mundo bem acelerado, pai e mãe trabalham, chegam em casa cansado, o mundo de cobranças e tem que chegar em casa minimamente disposto, com energia suficiente e bem-humorado, preparado emocionalmente para lidar com essa criança. Bem, eu vou compartilhar com vocês um livro que eu citei lá num dos vídeos anteriores, O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel e da Tina Bryson. Não é o meu livro preferido, não é de longe aqui um livro que o cara classifica como bom, mas porque é um livro muito biologicista, explica tudo muito com base na neuroanatomofisiologia, e eu acho que bem de longe o comportamento humano e educação pode ser explicado pela biologia, mas bem pouco mesmo. Mas enfim, tem coisas legais nesse livro e essas perguntas me fizeram lembrar, né, trechos desse livro. E primeiro eu vou introduzir basicamente aqui que o livro tenta dividir o comportamento, né, classificar esse comportamento humano, o comportamento da criança em 2 esferas. O campo da razão, da lógica, né, das regras, ou seja, que esse lado mais cortical do nosso cérebro, e ali o que manda, o que é a lógica, e o universo das emoções, o que é mais afetivo, o que é mais instintivo, né, que ele chama às vezes do cérebro direito, ou o andar de baixo, que ali é a região do hipotálamo, enfim, que não vem ao caso, que eu acho que isso não agrega valor. Mas que nós, seres humanos, somos sim formados por 2 esferas, por 2 fontes de força. Um no campo da lógica, da razão, e o outro do campo das emoções, dos afetos, dessas atitudes, tá bom? E a criança não fica de fora disso, né? dessa integralidade. E a grande dica do livro, a discussão sempre central, temática, é como ensinar seu filho a integrar esses 2 universos, o universo da razão, da lógica, das regras, com as emoções. Eu falei também no último vídeo aqui, até com o Marcos Dutra, do livro da live de meditação. A gente falou um pouco sobre a necessidade de educar emocionalmente as crianças, que eu acho que também dialoga um pouco com esse capítulo que eu separei aqui desse livro, tá bom? Então é o seguinte, eu vou tirar um trecho, um exemplo que volta e meia os autores dão, e esse exemplo aqui vem da seguinte forma. É um casal que está com um filho de 4 anos, o casal vai a um restaurante e estão lá, pede uma comida, a comida chega e o filho, antes da comida chegar, sai da mesa emburrado, meio bate pé, e aí vai para um canto ali atrás da pilastra, com a cara feia, olhando para os pais, botando a língua para fora. E, obviamente, na nossa sociedade, então, aquele universo de julgamento começa a acontecer ali, né? Os olhares das pessoas em volta, olhando para os pais, tipo, perguntando, mas vocês não vão fazer nada? Então a criança emburrada, dando birra ali no canto, a comida chega e ela não vai comer, pode isso, como é? Bem, o autor traz que assim, a primeira opção clássica é a opção de ordenar e exigir, né? Isso é muito comum na geração passada, nós tivemos pais muito mais autoritários,
Aliás, tem uma live que eu fiz aqui com o Everaldo Lucena, um psicólogo que trabalha com a gente no curso de medicina da Faculdade de Pitágoras, é no canal da Pitágoras Geonápolis, sobre os tipos de pais. Uma live que ficou bem bacana, que fala sobre esses tipos de pais. E nessa primeira opção, né, de ordenar, exigir, Joãozinho, venha para cá agora, senta aqui que você vai comer, a comida está esfriando e você tem que comer. Essa seria a primeira opção, né? E é bem clássico de pais mais autoritários. E qual seria naturalmente esperada a consequência para isso? Bem, naquele momento é perceptível que a criança, o que rege o comportamento daquela criança é o universo das emoções. A criança está chateada, ela está em alguma universo de sentimentos, um turbilhão de emoções que, por mais que você tente explicar que a comida vai esfriar, que o restaurante não é um lugar adequado para isso e que isso não é um hábito, não é um comportamento educado, isso não vai funcionar. É possível até que, ao ordenar, exigir que essa criança volte para a mesa imediatamente, cria-se até uma situação mais constrangedora, essa criança entre numa birra até mais exuberante e vai até chamar mais a atenção dos olhares ao redor, o que não vem ao caso e que não interessa a gente se importar com o que os outros estão achando. Vamos voltar para a situação. Bem, eu posso seguir então para essa primeira opção. Ordenar, exigir, venha para cá, Joãozinho, e acabou. Bem, e aí o autor segue apresentando uma segunda opção. De que maneira a gente poderia, então, contornar uma situação como essa? Sabendo que, né, o que está regendo ali, o comportamento da criança naquele momento é o campo das emoções, eu não posso tentar me conectar com essa criança de maneira racional, explicando ou mesmo exigindo que vai, né, ser até pior. Bem, como é que o autor sugere aqui? Né? A mãe se aproxima da criança e fala: não, Joãozinho, você parece estar bravo, né? É isso mesmo? A criança, né, franze a testa ferozmente, bota a língua para fora mais uma vez e declara em voz alta: sim, eu estou muito, muito chateado. Bem, e aí a mãe pergunta: mas por que você está bravo? E ele respondeu: meu pai me disse que eu não comeria a sobremesa, que eu teria que comer pelo menos metade do prato para pensar se eu poderia comer a sobremesa. Bem, nesse momento, novamente, se a criança está nesse universo, e isso é uma coisa que esse livro traz, né? Se você tentar identificar o que está regendo o comportamento do seu filho naquele momento. Numa birra, há uma explosão de emoções. Os afetos estão aflorados ali, então não vai dar para você se comunicar com o seu filho através da razão, da lógica, tentando explicar que a comida é saudável, que tem que voltar, que isso não é coisa de um menino educado fazer. Bem, então, naquele momento, essa mãe deve se colocar de maneira empática. E assim, então, começando, perguntando por que a criança estava daquele jeito, e ela falou que estava chateada, e ela disse que o pai tinha exigido que ela comesse tudo, porque senão não teria sobremesa, e aí o pai falou: não, você vai comer pelo menos metade do prato. Bem, e a mãe segue. Qual seria a sugestão? A mãe fala: bem, seu pai é um bom negociador, né? Eu acho que você deve decidir o que você considera uma quantidade mínima, justa para comer. E vai falar com ele, vai conversar com ele. A mãe levanta, né? Nesse momento ela estava no nível dos olhos da criança, terminou de falar com a criança, volta para a mesa e vai comer. A criança continua lá. De longe, a mãe observa, percebe que a criança ainda continua com a face emburrada, mas naquele momento parece reflexiva. Dura 15 segundos, mais ou menos, e o filho volta para a mesa. Ele volta para a mesa e diz para o pai com voz irritada: papai, eu não quero comer nem metade do prato. Eu quero comer minha sobremesa. Nesse momento, o pai, que também vem tentando adotar o mesmo estilo da mãe, e já tinham conversado previamente como manejar essas situações. Aliás, isso é uma coisa que a gente discute na live lá também com o Everaldo, a importância de pai e mãe ter coerência no manejo das situações. Esse pai
recebe essa informação do filho, né? Pô, eu não quero comer nada, eu quero só comer a sobremesa. Bem, o pai franze a testa e disse, eu acho que você deveria repensar e decidir pelo menos uma quantidade justa. O que você acha? O que você acha que seria pelo menos uma quantidade justa para você comer o prato? E aí, Joãozinho responde imediatamente, até decidido, em uma palavra, né? Quase uma palavra só. Bem, eu só vou comer 10 colheres. Gente, moral da história. Essa aí mais ou menos termina o diálogo. Isso não é coisa de livro. Eu já vivi isso em algumas situações, até dentro do consultório. Isso é citado também em outros livros. Eu vou recomendar para vocês até livros que eu acho mais interessantes. Vamos comentar sobre isso aqui. O que aconteceu aqui? Bem, como eu falei lá no começo, a opção número 1 de mandar a criança voltar imediatamente provavelmente poderia até funcionar através do medo, da coação da criança, mas poderia também dar muito errado e acentuar mais aquele turbilhão de emoções que a criança estava no momento. O que a gente conseguiu através da opção 2, dialogar, reconhecer o sentimento, poxa, Joãozinho, você parece estar chateado, o que foi que aconteceu? Meu pai, traz, o que você acha? Devolve para a criança, mas você não quer comer, mas o que você acha que é uma quantidade mínima justa que você tem que comer do prato? Eu quero comer, não quero comer nada, mas, poxa, vamos pensar aí algo mais justo, o que você poderia comer? E aí antes, o que o pai teria proposto metade do prato, ele vem com algo que é muito comum, que ele disse que queria comer 10 colheres. É bem comum isso, nessa negociação com criança, você dizer, não, come pelo menos 3 colheres. Aí a criança fala, não, eu não vou comer 3 colheres. E o que você vai comer então? O que você sugere? Aí você devolve para a criança. E aí é muito comum, a criança não tem essa capacidade lógica de quantidade. E aí ela pode responder, não, eu vou comer metade do prato, ao invés de 3 colheres, que é muito mais, da mesma forma que essa criança aqui. Ao invés dela comer metade do prato proposto pelo pai, ela disse, pela decisão própria, que comeria 10 colheres. Então, no final, o que essa criança queria era se sentir ouvida, né? Ela queria expressar aqueles sentimentos. Ela não gostou, é lógico, é natural isso, mas aí é a grande oportunidade de lidar com essa situação dessa maneira, na proposta interativa, diálogo com os filhos, é você não perder a chance de ver que relacionamentos se tratam de conexão, comunicação, concessão. Você teria perdido a chance de se sentir capacitado a fazer escolhas, influir no ambiente ao seu redor e resolver problemas. Quando esse pai se comporta só de maneira autoritária, a única coisa que o seu filho vai aprender é ser autoritário. Ele não vai aprender, então, se relacionar, conectar com as pessoas, se comunicar, dialogar, negociar, conceder, fazer escolhas, estimular a sua autonomia. Isso é bem difícil explicar para uma geração anterior que foi muito autoritária. Então, um evento como esse pode, muito mais do que a gente imagina, permitir que a criança aprenda. Então, muitas coisas puderam ser desenvolvidas nessa situação. E aí a gente termina da seguinte forma. A história não termina aqui, tá? Num outro momento, eu sei que o comportamento de Joãozinho não foi adequado. Levantar da mesa, deixar os pais, ir para o canto, ficar emburrado, dar um piti no restaurante. Só que aquele momento ali, que ele estava irritado, numa birra, no meio, em público, aquilo não era o momento adequado. A conexão naquele momento, e esse é o recado do livro, é perceber que existia emoções regendo aquele comportamento da criança. Então eu tenho que me comunicar emocionalmente, empático, diálogo, permitir ser ouvido. Num segundo momento, digamos no dia seguinte,
na ida para a escola, no carro, está tudo tranquilo. E aí você vai chegar da seguinte forma: Joãozinho, eu queria falar sobre ontem. Sabe, eu acho que não foi a atitude mais adequada que você fez. Se levantar da mesa, deixar seus pais sozinhos. Isso não é uma atitude muito cortês, educada, para um menino tão educado como você é, né? Principalmente em ambientes públicos. No restaurante você não deve levantar na mesa e deixar seus pais sozinhos, né? Eu percebi que você ficou irritado. Poxa, é chato, né? A gente gostaria sempre de comer a sobremesa, mas a gente tem que se alimentar direito. Você sabe que a saúde do seu corpo depende disso, de bons alimentos, tá bom? Então eu gostaria que você pensasse sobre isso. Da próxima vez, o seu comportamento em um ambiente público ou mesmo dentro de casa, como é que você se relaciona com seus pais. Bem, a lição moral, os valores morais não deixam de ser passados em situações como essas. Mas o que você precisa perceber é que naquele momento do restaurante não dava para agir dessa forma. Num outro momento, a criança já estava calma, estava ali indo para o colégio, no carro, brincando, ouvindo música, mas você abaixou o volume da música e fala: Joãozinho, eu queria falar com você. Ou pode chamar no quarto em um outro momento. E você deixar claro que aquilo incomodou os pais, que aquilo vocês julgaram de maneira inadequada e a importância disso para que essa criança se torne uma criança mais educada, respeitosa e mesmo ela vai ser mais respeitada e feliz na sociedade. Tá bom? Então fica aí. Eu vou fazer sempre esses vídeos mais curtos, o compartilhamento desse conteúdo, a gente começar a pensar sobre como abordar essa criança. O que está regendo aquele comportamento no momento ali? Emoções, não adianta eu tentar explicar, né? Saber a importância da alimentação saudável, ou mesmo talvez partir para esse comportamento autoritário exigindo, porque isso pode ser pior. Experimente fazer dessa forma, comece a mudar essa lógica. Muito provavelmente você que está sendo mãe e pai agora não foi criado dessa forma, então vai ser muito difícil essa transformação. Se cuide, é importante também que você perceba a sua saúde mental. Estar cansado e cuidar dos filhos cansados é muito difícil. Então o equilíbrio emocional dos pais é importante. Pense sobre isso aí e pratique. A sugestão é essa. Um abraço, até a próxima.